Você se lembra desse comercial no ano de 1997, que marcou geração e deixou saudade? Sexta-feira, traga mais cerveja. Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça. Chega de aluguel, chega de patrão. Eu quero diversão. Bavária, 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 Bavária. A cerveja dos amigos. Você já sentiu saudade de algo que nunca chegou a existir para você? Essa é a sensação que milhares de brasileiros têm quando ouvem o nome Bavária. Uma cerveja que foi por décadas símbolo de qualidade, tradição e orgulho nacional. Uma marca que nasceu no coração do interior paulista, cresceu para disputar espaço com os gigantes do mercado e, de repente, simplesmente sumiu. Mas será que ela sumiu de verdade? Ou foi engolida pela lógica brutal do mercado cervejeiro brasileiro? Nesse vídeo a gente vai mergulhar fundo na história da Bavária, desde o começo tímido no final do século XIX, passando pelo período de ouro, quando ela era presença garantida em bares e festas pelo Brasil inteiro, até o dia em que o nome desapareceu das prateleiras e foi transformado em outra coisa completamente diferente. Pega o seu copo, senta confortável e vem comigo. O Brasil que recebia o mundo. Para entender a Bavária, precisamos voltar no tempo. Estamos no final do século XIX, mais precisamente nos anos que se seguem à grande leva de imigração europeia para o Brasil. O país estava em plena transição, saindo do Império, abraçando a República e recebendo milhares de famílias vindas da Alemanha, Itália, Espanha e outros países do Velho Mundo. Esses imigrantes trouxeram muito mais do que braços para trabalhar nas lavouras de café. Eles trouxeram cultura, tradição, culinária e, talvez mais importante para essa história, a arte de fazer cerveja. Os alemães, em particular, tinham uma relação profundíssima com a bebida. Para eles, a cerveja não era apenas um drink qualquer, era parte do cotidiano, da sociabilidade, das festas familiares e das celebrações religiosas. Chegar ao Brasil e não encontrar uma boa cerveja era quase inaceitável. A Fundação Sorocaba e o sonho dos imigrantes. A Bavária nasceu no estado de São Paulo, fundada por imigrantes de origem alemã, que queriam reproduzir em solo brasileiro o mesmo padrão de qualidade das cervejas que conheciam na Europa. A cidade de Sorocaba, no interior paulista, foi o berço dessa história que viria a marcar gerações. A ideia era simples, mas ambiciosa: produzir uma cerveja com ingredientes de qualidade, seguindo os métodos tradicionais europeus, e oferecer ao mercado brasileiro um produto que fosse além da mediocridade que circulava por aí naquela época. Nos primeiros anos, a produção era artesanal, pequena, voltada basicamente para o mercado local. Os fundadores não tinham capital para grandes campanhas de marketing, nem para uma distribuição ampla. O que eles tinham era conhecimento, dedicação e um produto que, quando chegava à boca de quem provava, falava por si mesmo. A expansão inicial e a identidade da marca. Com o tempo, a Bavária foi crescendo. A reputação da cerveja se espalhava boca a boca, o melhor marketing que existia naquela época. Bares, botequins e restaurantes do interior paulista começaram a pedir o produto. Os proprietários sabiam que uma boa cerveja fidelizava clientes. O nome Bavária não era por acaso. A Baviera, região do sul da Alemanha, era e ainda é considerada o epicentro da cultura cervejeira europeia. É de lá que vem a Oktoberfest. É de lá que vem algumas das mais respeitadas tradições da fabricação de cerveja no mundo. Usar esse nome era uma declaração de intenção. Esta cerveja se inspira nos melhores e quer ser a melhor. A identidade visual da marca também carregava esse peso europeu, com elementos que remetiam à tradição, à robustez, à confiança. Era uma cerveja que queria ser levada a sério. O mercado cervejeiro brasileiro cresce.
O século XX foi o período de ouro para a indústria cervejeira no Brasil. O país urbanizava-se rapidamente, a classe média crescia e, com ela, o consumo de bebidas industrializadas. A cerveja, antes produto artesanal e regional, tornava-se um item de consumo massivo. Nesse cenário, as marcas que haviam começado pequenas nos anos anteriores viram uma oportunidade enorme. A Bavária não ficou de fora. Com um produto de qualidade estabelecida e uma rede de distribuição crescente, a marca começou a ganhar espaço em mercados além do interior paulista. O Brasil da primeira metade do século XX era um país que gostava de cerveja com seriedade. Os bares e botequins eram o coração da sociabilidade masculina. Era ali que se discutia futebol, política, trabalho e vida. E na mesa desses lugares, a cerveja era protagonista. Bavaria, no imaginário popular. Houve um período em que falar Bavaria era falar de cerveja boa de verdade. A marca tinha conquistado aquilo que toda empresa sonha: associação direta com qualidade. Não era só uma cerveja. Era a cerveja dos entendidos, dos que não se contentavam com qualquer coisa. Esse imaginário foi construído ao longo de décadas, através de uma combinação de consistência no produto, presença nos pontos de venda certos e, muito importante, uma espécie de lealdade cultural que os filhos de imigrantes alemães e seus descendentes nutriam pela marca. Em muitas regiões do sul e do sudeste do Brasil, a Bavaria era presença obrigatória em churrascos, festivais juninos, celebrações de fim de ano e qualquer ocasião que pedisse uma cerveja. Ela tinha conquistado um lugar que vai além da preferência comercial. Tinha conquistado um lugar afetivo. A disputa com os gigantes. Claro que a Bavaria não estava sozinha no mercado. O Brasil do século XX viu emergir verdadeiros impérios cervejeiros. Brahma, Antártica, Skol, essas marcas tinham capacidade financeira para campanhas publicitárias monumentais, para patrocinar times de futebol, para distribuir produto em todo o território nacional de forma muito mais estruturada. A Bavaria era uma concorrente respeitada, mas não tinha as mesmas armas. O que ela tinha era uma base de consumidores fiéis e um produto que muita gente considerava superior em sabor e qualidade. Esse período, talvez os anos 1950, 60 e 70, representa o auge verdadeiro da Bavaria. Era uma marca com identidade forte, presença real no mercado e um futuro que parecia promissor. Prêmios, reconhecimento e o orgulho regional. A Bavária acumulou ao longo de sua história uma série de reconhecimentos e prêmios que reforçavam seu posicionamento como cerveja de qualidade. Era comum ver na embalagem lacres e selos que atestavam a excelência do produto, um diferencial que a marca usava com orgulho no material de comunicação. Para os moradores de Sorocaba e região, a Bavária era mais do que uma cerveja. Era um símbolo de identidade local, uma prova de que o interior paulista era capaz de produzir algo de nível nacional e até internacional. O mercado muda, sempre muda. A segunda metade do século XX foi implacável com marcas que não conseguiram acompanhar o ritmo das transformações do mercado. A globalização, a concentração de capital, as fusões e aquisições foram redesenhando o mapa da indústria cervejeira não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No Brasil, esse processo culminou com a formação de grandes grupos que passaram a dominar quase que completamente o mercado. A compra da Antártica pela Brahma, que deu origem à Ambev e que posteriormente se fundiu com a belga Interbrew para criar a InBev, hoje AB InBev, foi o exemplo mais emblemático dessa concentração. Nesse ambiente, marcas menores e regionais foram ficando cada vez mais pressionadas. Concorrer com quem tem escala global, acesso a capital quase ilimitado e capacidade de distribuição por todo o país é uma equação muito difícil de resolver. A Bavária e o Grupo Petrópolis. A grande virada na história da Bavária aconteceu quando a marca foi adquirida pelo Grupo Petrópolis.
uma cervejaria fundada em 1994, que cresceu de forma acelerada e tornou-se a segunda maior do Brasil. A compra da Bavária foi parte da estratégia do grupo de ampliar seu portfólio e ganhar presença nacional. E foi aqui que a história começa a ficar controversa e triste para muitos consumidores tradicionais da marca. O Grupo Petrópolis usou o nome Bavária de uma forma que surpreendeu e desagradou muita gente. Transformou a marca em uma linha de cervejas de baixo custo, voltada para o mercado de menor renda, com preço competitivo em relação às líderes de mercado. A transformação que ninguém pediu. De cerveja associada à qualidade e tradição alemã, a Bavária foi reposicionada como uma alternativa econômica. O produto mudou, a embalagem mudou, o público mudou. Para os consumidores antigos, foi quase uma traição. A marca que eles conheciam, que tinham no coração, que associavam a momentos bons e a um padrão de qualidade inegociável, havia sido transformada em algo completamente diferente. É claro que, do ponto de vista empresarial, a decisão tinha lógica. O Grupo Petrópolis precisava de um produto que pudesse competir no segmento de preço popular, um dos maiores do mercado brasileiro. E uma marca com algum nível de reconhecimento era um ativo valioso para isso. Mas o preço pago foi o apagamento da história original da Bavária. Onde está a Bavária hoje? A Bavária ainda existe como produto, comercializada pelo Grupo Petrópolis, mas poucos dos consumidores jovens de hoje têm ideia de que ela carrega um nome com mais de um século de história. Para a geração atual, Bavária é uma cerveja barata, sem maiores pretensões. Para quem viveu as décadas de ouro da marca, é uma sombra do que foi. O Grupo Petrópolis, diga-se de passagem, passou por momentos turbulentos nos últimos anos, incluindo problemas financeiros significativos, que geraram grandes dúvidas sobre o futuro da empresa e de todas as marcas sob seu guarda-chuva, o que inclui a Bavária. Essa incerteza corporativa é mais uma camada nessa história já bastante complicada. Marcas não são eternas, mas as histórias são. A trajetória da Bavária é, em muitos aspectos, a história de centenas de marcas brasileiras que nasceram com força, cresceram com mérito e foram varridas ou profundamente transformadas pela lógica implacável da concentração de mercado. Há uma lição dura aqui. Construir uma marca forte leva décadas. Destruir ou esvaziar essa construção pode levar apenas alguns anos de decisões equivocadas ou puramente financeiras, sem nenhum compromisso com o legado. O afeto que o mercado não compra. Mas há também algo bonito nessa história. O fato de que até hoje, quando se menciona o nome Bavária para alguém que viveu os anos de ouro da marca, há um brilho no olho, uma memória que acorda, uma saudade que não tem preço de prateleira. Isso é o que o mercado não consegue comprar e raramente consegue destruir completamente. O afeto genuíno que uma marca constrói ao longo do tempo, quando ela de fato entrega o que promete. A Bavária prometeu qualidade, tradição e orgulho. E por muitas décadas ela cumpriu. O futuro, existe algo? Seria possível um renascimento da Bavária como marca premium, voltando às raízes, com um produto artesanal de alta qualidade, bebendo da fonte da história alemã que inspirou seu nome original? No mercado de cervejas artesanais, que cresceu de forma explosiva no Brasil nos últimos anos, esse tipo de reposicionamento não seria impossível. O consumidor brasileiro está mais sofisticado, mais aberto a pagar por qualidade, mais interessado em histórias e origens. Mas para isso acontecer, seria necessário que alguém com visão e recursos decidisse apostar nessa história. E por enquanto, não há nenhum sinal de que isso esteja acontecendo. Então é isso, galera. A Bavária não sumiu, ela está lá, nas prateleiras dos supermercados, com seu preço popular e sua embalagem sem muita pretensão. Mas a Bavária original, aquela nascida do sonho de imigrantes alemães no interior paulista, aquela que foi símbolo de qualidade por décadas, essa sim desapareceu. Foi engolida pela lógica do mercado, pelo interesse corporativo,
pelo peso avassalador de um setor dominado por gigantes que não têm espaço nem tempo para sentimentalismos. E essa é uma história que se repete. Com cervejas, com refrigerantes, com biscoitos, com marcas que você amava na infância e que hoje são só um nome diferente num produto que parece igual a todos os outros. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, que ajuda demais o canal a crescer. Se você tem memória afetiva com a Bavária, ou algum familiar que tem, conta pra gente nos comentários. Essas histórias são ouro. E inscreve-se no canal para não perder os próximos vídeos. A gente tem muito mais história de marcas, mercados e cultura brasileira para contar. Até o próximo episódio.